Um trem viaja durante 2 horas a 50 quilômetros por hora. Então, vamos lá. No primeiro ponto, vamos dizer assim, primeiro trecho, ele vai viajar durante 2 horas, ou seja, o tempo, a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Depois passa a viajar 60 quilômetros por hora durante 1 hora e 30 minutos. Então, ele vai fazer um segundo trecho ali. E ele vai viajar com uma velocidade de 60 quilômetros por hora, com um tempo de 1 hora e 30 minutos. E finalmente passa 80 quilômetros por hora, então, terceiro trecho. Velocidade 80 quilômetros por hora, durante um tempo de meia hora, 0,5 horas. Determine a velocidade média nesse trajeto. Bom, muitos podem achar que é só para a gente pegar cada velocidade aqui, né? E somar tudo e dividir por 3 que dá a resposta. Se você fizer isso, está errado. Porque os tempos são diferentes. Ele vai se manter um movimento uniforme, mas só por um determinado período de tempo. E não é a mesma distância. Eu preciso saber primeiro a distância que ele percorreu. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou precisar fazer o cálculo aqui. Então, é o seguinte, a gente vai calcular a distância percorrida por cada um deles, tá? Se você simplesmente pegar todas as velocidades e dividir por 3, vai dar errado. Então, ó, vamos lá. No primeiro trecho, vou pegar a fórmula. Lembra? A velocidade média igual a ΔS dividido pelo ΔT. Velocidade média, 50. A distância nós vamos calcular. E o tempo foi quanto? 2 horas. Multiplicando cruzado aqui, a distância percorrida vai ser igual a 100 quilômetros. Segundo trecho, que é o primeiro. Vou fazer o segundo aqui, para a gente não perder muito espaço. Segundo trecho aqui, a gente tem uma velocidade de 60. A distância nós vamos calcular. E o tempo foi quanto? Ó? É 1 hora e 30. Precisa transformar porque as unidades estão diferentes, né? 30 minutos eu divido por 60, que vai dar 0,5 horas. 1 mais 0,5, então vai dar 1,5, né? Multiplicando o cruzado aqui, nós vamos ter que a distância vai ser igual a 90 quilômetros. Agora vamos calcular para o terceiro trecho. A velocidade 80, a distância que vou percorrer ΔS e o tempo 0,5. Multiplica cruzado, ΔS vai ser igual a 40 quilômetros. Depois que eu calculei cada distância, eu posso calcular agora a velocidade média. ΔS sobre ΔT, né? Qual a distância total? A soma dos 3 trechos. Então, ó, 100 no primeiro, no segundo 90, no terceiro 40. Dividido pelo tempo. No primeiro foram 2 horas, mas no segundo foram 1,5 e no terceiro mais meia. Velocidade média vai ser igual 100 mais 90, 190, mais 40, 230, dividido por 4. 230 dividido por 4 aqui, nós vamos ter um valor aproximado de 57,5 quilômetros por hora. Essa seria a resposta, ok? Então é assim que a gente vai resolver esse tipo de questão. Se você pegar só e somar ali, vai dar errado, tá? Então cuidado com esse tipo de questão. Você vai ter que calcular primeiro qual é a distância de cada trecho para depois calcular a velocidade média.